Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Raio-X Sporting. Vamos aos temas que vão marcar o programa de hoje. O Sporting venceu em Famalicão por 2-1, com Francisco Trincão e Pedro Gonçalves a garantirem mais 3 pontos para os Leões. Jogo de domínio claro no Minho, com o Ruben Amorim a destacar a vontade da equipa e o apoio dos adeptos. Francisco Trincão foi lançado por Ruben Amorim à titularidade e foi decisivo na vitória deste fim de semana. O treinador considera que o avançado está ainda a metade do rendimento que pode dar à equipa, mas mostra plena convicção no talento do jogador de 22 anos. Vem aí uma paragem da Liga Portuguesa para o Campeonato do Mundo. A Liga só regressa no final de dezembro e Ruben Amorim garante que o Sporting vai preparar o futuro ao longo das próximas semanas. E connosco, como sempre, estão Miguel Braga, Manuel Fernandes, João Livença e Pedro Azevedo. Muito boa noite aos quatro, mais uma vez, bem-vindos à Sporting TV. Vamos começar e começo aqui pelo Miguel Braga. Miguel, a vitória em Famalicão foi importante? Boa noite. Sim, foi importante e foi importante mais do que tudo porque conquistámos os 3 pontos e acho que esse era o objetivo. O treinador tinha falado sobre isso e tinha lançado esse repto à equipa e por isso acho que quando os objetivos são cumpridos é sempre importante. Manuel, a exibição de ontem de Francisco Trincão foi um aperitivo daquilo que ele pode oferecer à equipa na segunda parte, digamos assim, da temporada, quando o Campeonato do Mundo terminar? Boa noite a todos. É verdade, o Trincão ontem foi um jogador que adaptou-se muito bem ao estado do terreno, mexeu muito com o jogo ofensivo da equipa, trabalhou muito também para a equipa e justificou, o Ruben Amorim sabe melhor que nós, justificou a titularidade. Por isso, espero que o Trincão mantenha esta bitola para o futuro do campeonato, porque ele faz falta à equipa do Sporting. João, Artur está a tornar-se numa peça importante para Ruben Amorim, de jogo para jogo. Boa noite. Sim, sem dúvida que é um jogador que tem podido jogar no lado esquerdo, é um jogador que joga também bem na frente, um jogador rápido, bom no 1 contra 1, bom na simulação, um jogador que faz golos, que é muito importante, quer jogue no lado esquerdo da ala, quer jogue na frente como um dos 3 avançados, quer jogue no lado direito, portanto é um jogador que tem esta capacidade de jogar nos 2 lados e jogar em algumas posições, portanto acaba sempre por ser uma solução e uma solução boa, porque tem esta capacidade de adaptabilidade ao 11 e àquilo que são as ideias de Ruben Amorim. Pedro Azevedo, a análise do vídeo-árbitro ao golo que foi anulado, que acabou por ser anulado a Morita, demorou longos minutos, pelo menos para os adeptos e para os jogadores ficaram ali a desesperar. Porquê? Porquê é que isto continua a acontecer em algumas situações? Boa noite a todos. Há de facto lances de fora de jogo que são de análise mais complicada. E é um processo que de facto tem que ser melhorado. As boas notícias é que a FIFA vai lançar um novo sistema para a colocação das linhas de fora de jogo. É um processo semi-automático, portanto vamos ver se nessa perspectiva se consegue otimizar o tempo de jogo. Veremos então se consegue reduzir esse tempo de análise com a intervenção do vídeo-árbitro. O Sporting somou o segundo triunfo consecutivo e despede-se desta primeira parte do campeonato com mais um triunfo, antes da paragem para o Campeonato do Mundo. Na análise à partida, Ruben Amorim destacou o domínio exercido pelos Leões, mas também o forte apoio dos adeptos em Famalicão. Em relação aos adeptos, eu já o disse, não só neste jogo, mas a forma como nos apoiam e nós temos noção, e é importante eles saberem que nós temos noção que já saímos da taça, daquilo que já falámos, e é algo diferente. Portanto, é algo diferente para bom. Nós agradecemos muito o apoio e essa forma de estar, porque nos vai ajudar no futuro e porque nós vamos de certeza, demora mais tempo ou menos tempo, vamos voltar a ser competitivos como éramos, e estamos a dar passos para isso. Em relação ao jogo, nós voltámos a entrar bem no jogo, a dominar o jogo, a controlar muito bem as transições e o Famalicão não teve hipótese de fazer muitas transições. Podíamos e devíamos novamente ter feito mais golos. Complicámos um bocadinho a nossa circulação de bola no fim da segunda parte e foi aí
que apareceram os golos, numa pressão e depois numa jogada individual do Trincão que dá o penalti. Fomos para o intervalo a ganhar justamente. Depois, na segunda parte, tivemos oportunidades para fazer o terceiro, sempre mais perto do terceiro do que o Famalicão do segundo golo, mas não fomos tão ágeis a procurar posicionamentos, rápidos a trocar a bola. Demorámos um bocadinho, também estávamos à espera da pressão do Famalicão que não surgia por vezes com a bola no anda, e depois os 2-0 são sempre perigosos. Sofremos o 2-1 e a partir daí foi segurar o jogo até ele acabar, porque devido a tudo, ao momento, sentimos alguma intranquilidade e não tivemos a confiança para manter a nossa forma de jogar. Defendemos mais, mas acabou por ser uma vitória justa. É muito importante porque as equipas grandes vivem de consistências, porque nós vamos sair daqui e os últimos minutos já não vão contar para nada, o que vai ficar é o resultado, e esse é o nosso foco. Nós não temos sido consistentes, temos sido até mais consistentes nas exibições do que nos resultados, e hoje conseguimos juntar as duas coisas, notando-se bastante o fim do jogo para a equipa. Também na segunda parte não tivemos a mesma velocidade de encontrar os posicionamentos, deixámos correr um bocadinho o jogo. Coisa que é perigosa, porque mesmo o Famalicão não criando grandes oportunidades, teve o 2-1 e nós tivemos várias ocasiões para marcar o golo. Quando não marcámos, e o terceiro golo matava o jogo, a partir do 2-1 inverteu. O Famalicão começou a ter mais bola, mesmo sem grandes oportunidades, a lançar a bola para a área, e qualquer coisa pode surgir. Portanto, muito importante esta vitória. Subir lugares é importante, estamos longe dos objetivos, obviamente, sabemos disso, mas a confiança já não... A única coisa que nós podemos trabalhar é marcar mais golos, ou seja, quando vamos 3-2, 4-3, temos que marcar golos, porque isso é que nos vai dar confiança. Eu não consigo ensinar confiança aos jogadores, a confiança vem dos resultados. Hoje foi um bom resultado. Temos que ser melhores porque podemos matar os jogos mais cedo, mas acabou por correr bem e temos que partir daqui, desta sequência de 2 vitórias que não é nada para uma equipa grande. Miguel, foi então um jogo de forte domínio do Sporting, com uma pontinha de sofrimento no final. Foi ainda assim uma vitória justa, na tua opinião? Sim, na minha opinião, e do Ruben Amorim também. Acho que foi uma vitória justíssima, e acho que esta frase do Ruben resume bem aquilo que tem sido a época do Sporting, ou seja, de facto temos sido bastante mais consistentes nas vitórias, ou melhor, nas exibições do que nas vitórias, fruto também de termos falhado alguns golos, coisa que voltou a acontecer. Mas acho que destacar a grande primeira parte que o Sporting faz, acaba muito forte. Na segunda parte diria que fez um pouco mais gestão, mas também até ao golo do Famalicão as grandes oportunidades foram nossas. Tivemos inclusivamente um golo anulado, e o Famalicão, recordemos que voltou ao jogo com um golo de ressalto. A bola tem a confiança que o Adam sabia para onde é que ia o remate e ia defender a bola, tanto sabia que já estava lançado, só que houve houve o ressalto no San Justo, mas também acho que controlámos sempre muito bem os acontecimentos. Além do destaque natural do Francisco Trincão, também gostava de destacar a presença forte do Gonçalo Inácio na área neste final de jogo. Ele Sim. tem lá um corte que demonstra bem a sua garra e a vontade com que ele cortou aquela bola, porque seria muito fácil ter-se deixado ultrapassar e não deixou, e acho também é de realçar esse facto. E a propósito precisamente dessa vontade que estavas a falar no Gonçalo Inácio, que foi extensível ao resto da equipa, todos os jogadores mostraram de facto comprometimento total, até naquela fase mais complicada do jogo, viu-se os jogadores a festejar cada corte quase como se fosse um golo. Comprometimento total neste último jogo do campeonato, que era muito importante antes da paragem. Acho que a equipa tem-se mostrado sempre comprometida, ou seja, e mesmo esta frase do Ruben Amorim a dizer que temos sido mais consistentes nas exibições do que nos resultados, quer dizer exatamente isso. Temos tido algumas exibições consistentes, e só é possível com o comportamento dos jogadores, e acho que os jogadores têm dado tudo. Obviamente as coisas nem sempre correram da melhor forma e como nós queríamos, mas sempre senti a equipa, os jogadores, a equipa técnica com essa vontade. Acho que podemos criticar em muita coisa, acho que não se pode criticar toda essa falta de vontade demonstrada ao longo de todos os jogos até agora. Prolongando um pouco mais a resposta rápida que deste no início, é de facto uma vitória importante por ser o último jogo antes de uma paragem que vai ser muito longa e que é típica naturalmente em ano de Mundial, ou simplesmente é importante porque é uma vitória, são mais 3 pontos?
primeira vitória são sempre importantes, serem mais 3 pontos, mas o próprio Ruben Amorim tinha falado isso na conferência de antevisão deste jogo, na conferência de imprensa, que deu o exemplo, inclusivamente, do jogo com o Boa Vista, que era um jogo que era importante ganhar. Porquê? Porque o espírito do trabalho é completamente diferente se vimos de uma derrota, de um empate ou de uma vitória. Neste caso em concreto, o facto de ser a segunda, mais uma vez o Ruben também põe esse dedo na ferida, é apenas a segunda vitória consecutiva, não nos podemos satisfazer com isso, mas obviamente é muito mais satisfatório trabalhar estas semanas com a certeza que conquistamos estes pontos em Famalicão, ainda para mais um terreno onde o próprio treinador ainda não tinha ganho à frente do Sporting, e por isso acho que foi muito importante esta vitória e foi justa, foi importante e vai-nos deixar trabalhar de outra maneira, com certeza. Manuel, foi um Sporting de gala, sobretudo nos primeiros 45 minutos, mas também um Sporting operário, acima de tudo na segunda parte. O Ruben disse uma coisa que eu concordo totalmente, é que o Sporting não permitiu na primeira parte transições a esta equipa do Famalicão, e que é uma equipa forte, equipa forte nesse processo. E não permitiu, porque eu vi o Sporting a dominar, a empurrar o Famalicão para trás e os defesas do Sporting a pressionarem no meio campo adversário. Portanto, nunca deram veleidades de espécie alguma a nenhum jogador do Famalicão que saísse em transição. Mas o Sporting, lá está, pecou outra vez na eficácia. Tivemos oportunidades para ganhar o jogo. O Trincão, aquele remate, aquele corte que ele faz é perfeito, saiu um bocadinho ao lado, bateu no poste, mas é perfeito. Penso que o Trincão quis demonstrar a muita gente que de facto é um jogador que foi uma excelente aquisição que o Sporting fez. Este terreno pesado ajudou porque ele é um jogador possante, ao contrário de Edwards é mais ágil. Penso que foi por isso até que o Ruben Amorim se calhar optou por ele. Porquê? Porque o Trincão e por outro lado também para demonstrar que o Trincão é de facto um jogador que é importante na manobra ofensiva desta equipa do Sporting. Houve ali, eu penso que o Sporting caiu um bocadinho após o golo anulado. E eu sinceramente não quero duvidar do árbitro, não quero duvidar de nada. Mas eu já vi equipas terem golos anulados, aqueles golos duvidosos, e no outro dia nos jornais saía as linhas, sabia, e eu vi a perna do primeiro jogador do Famalicão bem aberta, e dá-me a ideia de que o Morita estava para além dessa perna, para cá dessa perna. Deu-me a ideia. Mas eu acredito, pode ser uma ilusão de ótica, eu posso estar errado, mas foi o que eu vi. E não vi nenhum jornal pôr lá a linha, nem nada. Portanto, e noutros clubes eu já vi porem. Eu já vi, quando há um lance duvidoso neste aspecto, põem lá as linhas para ver, e eu não vi em jornal nenhum que estava de ver. E, portanto, mas... eu sou daqueles que vou acreditar que o VAR é importante e quero acreditar no VAR. Portanto, podia ser até posso ser eu que estou errado, mas foi a ideia que me deu. O ângulo da repetição também não era o melhor, digamos assim. Eu não sei. Eu sei é que o pé dele estava todo aberto. É que é visível mesmo, depois quando dá o coisa da linha, vê-se a linha aqui e o pé para lá da linha. É isto é que eu não compreendo. Quando a televisão mostra a linha, o pé do jogador estava para lá da linha, a perna aberta estava para lá da linha. Portanto, é porque estava em jogo. E aquilo que eu posso dizer é que, de facto, pronto, o Sporting depois... Porque o Famalicão é uma equipa difícil em casa e desde que mudou de treinador, o Famalicão começou a ficar melhor, ficou a jogar melhor e já com bons resultados, ganhou 2 jogos, empatou 2, só perdeu 1 nos últimos 5, portanto estava em crescendo. E de facto o Sporting depois desse gol caiu um bocadinho, embora tivesse ainda 2 boas oportunidades para fazer o 3-0, não fez e o Famalicão foi acreditando, até que fez o tal gol que se falou, foi um desvio do Santos Justo. E o Sporting depois teve que, de facto, suportar a parte final do jogo. Também alguns jogadores do Sporting sentiu-se. E uma das coisas que o Ruben realçou, e é de realçar, foi, de facto,
com aquela chuva torrencial, os adeptos do Sporting foram fiéis a manter-se ali, alguns deles à chuva, a puxar pela equipa, e os jogadores também sentem estas coisas. E ao sentirem este apoio, querem também dar uma alegria a estes homens que estiveram lá à chuva a sofrer pelo seu clube, que é o nosso Sporting. Imagino que o Manuel vai estar muito atento à análise que o Pedro Azevedo vai fazer mais daqui a pouco, nomeadamente a esse lance do golo anulado a Morita. Para já, João, pergunto se também viste aqui um Sporting com duas faces, como é que viste a exibição da equipa? Não, eu não concordo muito com a questão das duas faces. Eu acho que o Sporting foi uma equipa muito forte na primeira parte, várias situações de golo, cerca de 20 minutos já podia ter a vencer por 3-0, criou cerca de 5 a 6 situações de golo claras na primeira parte, teve muito mais remates enquadrados, portanto, cerca de 14 remates contra 3 remates da equipa do Famalicão, sendo que desses 14 há pelo menos, como eu disse, situações mais que suficientes para o Sporting sair a vencer. Na segunda parte o jogo entrou equilibrado, o Sporting ainda assim com maior ascendente no início da segunda parte, mais situações, uma bola ao poste, uma quantidade de situações que ainda poderia ter levado o Sporting a aumentar a vantagem de 2 para 3 a 0. A questão do canto que surgiu do golo anulado depois. Portanto, aqui o Sporting esteve bem durante a maior parte do tempo. Ali aos 70 e poucos minutos, a equipa do Famalicão começou a acreditar que era possível chegar à baliza do Sporting, começou a atacar, começou a ocupar o meio campo, começou a aproveitar algum desgaste que o Sporting apresentava, o que é natural também. O piso estava muito pesado, estava a chover muito, estava um tempo muito, muito desagradável para a prática do futebol, e é normal que o Sporting, estando a carregar durante toda a partida, que tenha essa capacidade de tentar chegar ao fim, manter esse nível de jogo, mas ser difícil. Ainda assim, eu acho que a partir dos 70 minutos foi quando a equipa do Famalicão começou a acreditar mais com as substituições e a aproximar-se mais da baliza do Sporting, e o golo, se não tem surgido naquele momento, dificilmente creio que iria surgir. Porque até poderia surgir mais tarde, mas o que eu estou a dizer é que eu tenho muita dificuldade em entender que pudesse surgir, porque o golo nasce de uma situação altamente fortuita. É certo que o jogador que faz o remate sozinho, mas no golo nasce de uma situação fortuita, e dá uma sensação que, se não fosse aquela situação, a equipa do Famalicão não teria a capacidade, nem a energia, se calhar, nem a organização, nem o coração para tentar chegar ao segundo golo e tornar o jogo mais equilibrado. Eu acho que foi isso que se passou. Foi o Sporting de cerca de 70 minutos, com um jogo mais que controlado, a criar situações e a ser superior à equipa adversária, e depois, numa segunda parte, um jogo mais difícil nos últimos 20 minutos, mais descontos. Lembramos que tivemos muito tempo de desconto, portanto, quase 30 minutos de descontos, o que leva aqui, dá a sensação que o Sporting foi uma equipa muito equilibrada na segunda parte com a equipa do Famalicão, porque a imagem final, eu continuo a dizer, é aquela que fica sempre. A equipa do Famalicão atacou mais na parte final e dá a sensação que na segunda parte teve a atacar sempre, o que também não considero que seja verdade, e considero que o jogo foi mais equilibrado nos últimos minutos, após o gol principalmente, porque foi isso que tornou. Portanto, eu discordo um bocadinho destas duas situações, até porque na segunda parte, do ponto de vista estatístico, o jogo está muito equiparado, sendo que o Sporting nos minutos finais não teve esse ascendente, teve mais o Famalicão, e é isso que faz equilibrar os números, mas não me parece que tenha sido uma segunda parte equilibrada. Francisco Trincão foi eleito o melhor jogador em campo, foi a aposta de Ruben Amorim nesta partida em Famalicão. Vamos olhar para alguns dos números da exibição do avançado contratado ao Barcelona pelo Sporting Clube de Portugal. Aqui está, ele que foi autor, ele esteve no fundo dos 2 golos, marcou um golo, 3 remates enquadrados em 5, uma bola ao poste, 89% de eficácia de passe, 5 passos aproximados, 2 passos longos certos e 2 conduções aproximativas por parte de Francisco Trincão, que acabou por estar em grande destaque neste jogo. Ruben Amorim, na conferência de imprensa de antevisão desta partida, já tinha falado sobre Francisco Trincão, voltou a demonstrar grande confiança no jogador e disse que Trincão está ainda a metade daquilo que pode oferecer à equipa. Nós não vimos, e os adeptos do Sporting, e eu conheço bem o Trincão, não vimimos metade do Trincão. O Trincão está a 50% e é uma questão mais mental, é uma questão de rendimento, de jogos. E o que ele tem que ter é não ter pressa. É perceber que vai entender melhor o jogo, a equipa, e as coisas vão sair. Porque eu tenho a certeza que quando o Trincão estiver desbloqueado mentalmente, mais confiante, o Trincão é, quanto a mim, um grandíssimo jogador. E, portanto, o que ele tem que fazer é trabalhar bem. Ele trabalha muito bem, treina muito bem. E eu vejo pelos jogos as sensações que às vezes que o jogo não lhe está a sair, como toda a gente, e não há como escondê-lo. Mas a forma como ele no treino a seguir continua a treinar e treina cada vez melhor, as coisas vão aparecer. Portanto, o Trincão não me está nem de perto nem de longe a desiludir.
Os jogadores têm timing, da mesma forma que o Ugarte teve o timing que teve e depois, de repente, ficou como ficou. O Marcos demorou 6 meses a ter esta... Portanto, todos os jogadores precisam desse tempo. Há outros que não. Mais uma vez, como o Pote. O Pote chegou aqui e parecia que estava a jogar no Famalicão, que é o nosso adversário, e estamos a falar na antevisão do jogo. E, portanto, o Trincão vai ter o tempo dele, mas ainda não vimos nem 50% do Trincão. E depois Francisco Trincão, a Miguel acabou por ser decisivo neste jogo. As duas coisas estão relacionadas? Não sei se temos que perguntar ao Ruben Amorim mais do que a mim, mas acho que o que o Ruben quis dizer e quis dar esse voto de confiança com certeza ao jogador, e o jogador, na primeira oportunidade que teve foi neste jogo, acho que se portou à altura, ou seja, se tiver sempre um golo e uma assistência por jogo, acho que toda a gente ficaria contente, com certeza, mas esquecemos muitas vezes que o Trincão apenas tem 22 anos, mas acho que também está no clube certo, com o treinador certo, para conseguirmos então ver os tais outros 50% e agora é trabalhar. Manuel, fala-se muito, não é, sobre Francisco Trincão, porque é um jogador com grande potencial, que ainda não está a render aquilo que pode render, está a metade, como disse ali Ruben Amorim, mas muitas vezes é preciso ter paciência com este tipo de jogadores. E Francisco Trincão parece que pouco a pouco está a começar a mostrar mais rendimento, como se viu ontem, ou não? É verdade. André, ontem, visto que quando falámos no programa de ontem, eu disse, foi ontem, não foi? Foi ontem. Quando falámos no programa de ontem, eu disse que o jogador que poderia criar desequilíbrios era o Trincão. E porquê? Porque ninguém estava à espera que o Trincão fosse chegar. E o Ruben, nesse aspecto, é muito perspicaz. Sabendo de que o Trincão até foi criticado nos últimos jogos, deu-lhe esta oportunidade. E isto aqui já fala um bocadinho o treinador, o hábito de treinador. Eu fiz isto com alguns jogadores, a dizer assim, pá, eu se for a fazer aquilo que as pessoas querem, eu vou-te tirar da equipa, mas eu vou-te dar uma oportunidade. Eu confio em ti como confio em poucos. E, portanto, eu confio em ti e, portanto, acho que tu vais jogar. E foi jogar e demonstrou uma capacidade, a capacidade que ele tem. O Sporting, naturalmente, quando o Trincão é aquele jogador que não é tão ágil, não é tão levezinho como é o Edwards, ou como é o Arthur, não é tão rápido como eles. Mas o Trincão tem outras características, é mais forte fisicamente, é um jogador que deambula muito bem da direita para dentro, tem qualidade de passe, cruza muito bem e tem remate espontâneo de meia distância. Portanto, eu acho que o Ruben teve uma conversa com ele e demonstrou a confiança que tem nele, e ele tinha que demonstrar neste jogo. Por isso, eu disse que ele iria ser o homem do jogo. Acertou. João, vimos ali aquele dado que o Sporting remata mais e atingiu um recorde neste jogo de remates no campeonato nesta época. Remata mais com Francisco Trincão. Também terá sido por isso que Ruben Amorim o lançou à titularidade neste jogo em Famalicão? Não só, porquê, na tua opinião? Eu acho que o Francisco Trincão ocupa um espaço no campo que é muito determinante quando joga no lado direito ou no lado esquerdo, porque aparece sempre em zona de finalização e ele procura muita desmarcação. É um jogador rápido que tem essa característica. Depois é um jogador que, na desmarcação, ocupa o espaço sempre atrás da linha defensiva ou procura ocupar o espaço ali entre o central e o lateral, atraindo geralmente um dos centrais. Se o Paulinho estiver próximo daquilo que é a área, a puxar um dos centrais, fica ali uma situação quase 2 contra 1, porque com a entrada do Porro do lado direito, ou neste caso o Mateus Reis do lado esquerdo, quer o Trincão joga no lado esquerdo ou no lado direito, o lateral tem sempre muita dificuldade em entender qual dos dois jogadores vai marcar. Então acaba sempre por ter o Trincão um jogador solto, ou então libertar o espaço no corredor para um dos dois jogadores, para um dos jogadores que é do lado direito e do lado esquerdo, e aparecer para o Trincão aparecer depois em zona de finalização. Foi assim nos jogos que nós tivemos a nível europeu, foi assim agora também para o campeonato. A única questão é que nós não vemos, e eu aqui acredito que o Ruben Amorim esteja a falar da questão mental, porque a questão da definição, do remate, da confiança, é uma questão que está diretamente associada com o fazer ou não golo. E se um jogador faz golos e faz assistências e faz uma boa exibição, e se faz isto durante 2, 3 jogos, os golos aparecem, e como se diz, que é como uma garrafa de ketchup, que sai um bocadinho, depois saem os outros golos todos. E eu acho que o Trincão passa por isso, passa por uma questão de confiança, eu acredito que sim também,
mas é um jogador que tem características muito específicas, é um bom no drible, bom no simulação com o corpo, bom também no passe, bom a transportar a bola. É um jogador que faz toda a diferença e é bom sem bola também. É um jogador inteligente e isto é muito importante referir porque é um miúdo que é inteligente e necessita, tal como todos os jogadores, necessita desta mesma confiança. E às vezes a confiança surge durante a partida. E eu acho que o Trincão, a juntar estas características todas que eu disse, ainda tem outra característica que é a adaptabilidade do jogo. Esta inteligência, muitas vezes, se não for traduzida em comportamentos, não se traduz em algo positivo. Eu acho que ele consegue perceber isso. Agora, há um ponto aqui que é determinante, é que nós estamos habituados e projetamos neste tipo de jogadores que eles têm a obrigatoriedade de fazer muitas assistências e muitos golos. E às vezes isso não é tanto assim. O Trincão faz aqui um trabalho importante, muitas vezes, atrás daqueles jogadores que tentam aparecer nessas zonas, com a criação de oportunidades. Ele cria muitas oportunidades. E eu percebo quando tu referiste que ele aparece mais golos com o Francisco Trincão, ou mais remates com o Francisco Trincão, porque obviamente é isso que ele cria. Situações com a bola, mas situações também sem bola, com desmarcações muito eficientes. Mas isso já foi o quinto golo, não é? Assim, do Trincão. Já fez o quinto, assim, já tem alguns. Que é o melhor registro, como vimos ali, do jogador nos últimos 3 anos. Ele está claramente a crescer com a camisola do Sporting. Artur Soares Dias dirigiu a arbitragem do Famalicão Sporting. Daqui a pouco, Pedro Azevedo analisa os principais casos da partida. Para já vamos à parte tática deste Famalicão Sporting. João, o que é que nos traz hoje? Não, venho falar explicar um bocadinho que muitas vezes o Sporting é uma equipa que cria muitas situações de finalização e nós vemos isso todas as partidas, mas depois dá a sensação que, como não as concretiza, dá a sensação que o Sporting não faz uma exibição que justifique a vitória ou que justifique os golos que muitas vezes surgem. E este tipo de situações está espelhado nestas estatísticas. Eu sei que as estatísticas é um momento em que são apenas os dados recolhidos. No entanto, estes dados recolhidos espelham aquilo que acontece. E esta partida, com estas 8 oportunidades, em que destas 8 oportunidades que o Sporting tem, há 7 que são oportunidades claras de golo. 3 que dão em golo porque aquela situação tem do golo anulado, há a situação ainda do poste e alguns remates que são colocados ao lado, que são situações claríssimas de golo. Ainda me recordo de um cruzamento feito para o Paulinho, que ele não cabeceia, não consegue ter um momento de salto adequado e é uma situação em que ele está claramente isolado. E estas estatísticas espelham que o Sporting foi claramente superior durante toda a partida, à exceção das faltas cometidas. Portanto, quando nós olhamos e quando se diz que o Sporting numa segunda parte, ou que o jogo foi repartido, ou que poderia ter empatado, nós olhamos para os jogos e olhamos sempre aos últimos 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. E aquilo que eu tento espelhar muitas vezes aqui, que nós procuramos aqui falar, é que o Sporting faz exibições, principalmente nas primeiras partes, que são muito boas, muito bem conseguidas, mas que a bola acaba por não entrar. O Sporting, e isto é grave, no sentido em que se uma equipa não marcar golos porque não cria oportunidades, porque não tem a capacidade de jogar no meio campo adversário, de controlar o jogo, de ter a bola, de criar oportunidades, de rematar à baliza ou de rematar em zonas de finalização, como é o que acontece, e nós vemos ali o número de ações na área adversária 25 contra 10, como um exemplo, aquilo que a sensação que nós temos é que obviamente a equipa não está a jogar bem. O Sporting não é nada disto. O Sporting é uma equipa que joga bem, que cria estas situações, que tem várias situações de golo, que aparece em zona de finalização, que os seus jogadores têm um envolvimento grande, quer os laterais, quer os médios, que quer incluir os 3 jogadores da frente, como é óbvio, quer inclusivamente os centrais nas bolas paradas. Portanto, o Sporting é uma equipa que cria muitas situações. E agora há outra questão, que é, se o Sporting não marca, a equipa adversária, num lance fortuito como o que aconteceu, acaba por ter aqui um momento de poder criar algum frisson com um gol marcado. E eu acho que a próxima imagem também poderá também de alguma forma ajudar a perceber. O Sporting entra com um 11. Me parece um 11 forte. Acho que o Trincão foi uma boa escolha, ao contrário do que toda a gente pensa. Eu acho que esta colocação do Trincão no lado direito foi uma boa escolha porque o envolvimento que existe com o Pedro Porro e a capacidade que o Pedro Porro tem de apoiar o jogador que joga naquele lado, nomeadamente o Edwards, vai criar situações, como eu disse, de superioridade numérica que ajuda a equipa a ter outra dinâmica. Do lado esquerdo, o Gonçalo Inácio fez uma exibição, e o Miguel falou, e eu também ia tocar nesse ponto, incrível, mais uma vez, quer a jogar como sendo um jogador que no momento da construção, quer no momento de liderar a linha defensiva para apoiar o Coates, quer no momento de quando o Mateus Reis sobe e é ele que assume o lado esquerdo no corredor, e isto dá uma dinâmica também muito boa para o Pedro Gonçalves jogar mais liberto na frente, porque o Mateus Reis é quase como se fosse um quarto avançado. E este posicionamento, acho que a próxima imagem vai explicar bem, que o Sporting procurou utilizar muito aquilo que é o corredor central, de jogar com os 3 jogadores da frente, e assim cria várias situações, como eu disse, de finalização. E estas situações de finalização prendem-se pela equipa contrária da equipa do Famalicão, ter muitos jogadores na zona central. Tinha ali vários jogadores na zona central.
mas deixava, e depois tinha jogadores também com alguma qualidade, como o Francisco Moura no lado esquerdo, um jogador rápido também, e o Sporting tinha que ter sempre um jogador como o Pedro Porro para obrigar o Francisco Moura também a não ter essas investidas na frente. E o Sporting vê, e nós olhamos muitas vezes para o posicionamento dos avançados do Sporting e vemos que quer o Pedro Gonçalves ali o 28, quer o Paulinho, quer o Trincão, como eu referi há bocado, que é o jogador que mais aparece na frente, que é o jogador que mais aparece em zonas de marcação, o jogador que mais cria, o jogador que mais é a referência no ataque do Sporting neste jogo e em muitos jogos também, tal como o Edwards. O Sporting tem ali, como nós vemos, o Morita, o Ugarte e o Paulinho como sendo os jogadores que, para criar superioridade numérica no meio campo, a libertar precisamente depois quer o Pedro Gonçalves, quer o Petrincão, quer o Pedro Porro do lado direito ou o Mateus Reis do lado esquerdo, depois substituído e muito bem pelo Arthur. Portanto, o Sporting criando várias situações, ocupando bem a zona central, dominando o meio campo e saindo rápido, com passos em profundidade em zona para trás das costas da linha defensiva, naturalmente vai criando oportunidades de gol e é assim que o Sporting vai galgando terreno e vai aproximando das equipas contrárias. Falta efetivamente, e é isto é visível, falta efetivamente a concretização, mas esta concretização será um produto natural de uma confiança que a equipa há de atingir, porque o Sporting já conseguiu nos últimos 2 anos fazê-lo e fazer São bem. São fases que as equipas Exatamente, e é cíclico e nós sabemos que isto acontece a todas as equipas. Eu acho que esta paragem poderá ajudar nesse sentido. Agora, a realidade é esta, e isto é a mensagem que eu queria também deixar, é que o Sporting joga bem, mas nós só valorizamos se a equipa joga bem ou mal pelo número de golos que marca ou pelo resultado final. E às vezes nós temos que olhar para o bolo total. E no bolo total o Sporting, na maioria dos jogos, tem mais oportunidades que a equipa adversária, tem mais situações da equipa adversária, mas acaba por não finalizar. E isto é algo que o Sporting corrigindo, e isto também se revela daquilo que é o bom trabalho do treinador e dos jogadores que procuram essas mesmas situações. Acho que o Sporting, corrigindo esta situação e tendo mais confiança na última parte, no último terço do terreno, o Sporting vai ter vitórias mais tranquilas, porque às vezes é isso que falta, são momentos. E tu tocaste num ponto que é isso mesmo, que é o momento do clube, e eu acho que nós vamos ultrapassar certamente e vamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos, que é concretizar as variadíssimas oportunidades que nós temos. Obrigado, João. O Pedro Azevedo já está à espera. Vamos analisar agora os casos de arbitragem. Pedro, minuto 27, o Famalicão queixou-se de um pontapé de penalti de Gonçalo Inácio sobre Cádiz. Existiu esse penalti? Não. Portanto, o Cádiz entra na área do Sporting com a bola controlada, o Gonçalo Inácio parte atrasado, consegue recuperar terreno e disputar a bola. Entretanto, há uma disputa de parte a parte, utilizando os braços para ganhar a posição. Gonçalo Inácio acaba por ser mais forte, o Cádiz cai, mas sem qualquer infração. Também não houve simulação por parte do Cádiz, portanto fez bem o Artur Soares Dias em deixar seguir o jogo. Minuto 45, mais o minuto da compensação da primeira parte, o pontapé de penalti assinalado a favor do Sporting, Rubén Lima, é bem assinalado? Sim, portanto o Trincão entra na área do Famalicão, vai à linha, cruza para trás e o Rubén Lima deixa o braço completamente fora do plano do corpo, o braço aberto para trás e acaba por impedir a progressão da bola. Portanto, pontapé de penalti indiscutível, teve bem aqui também o Artur Soares Dias nesta decisão. Depois, já no final desta compensação da primeira parte, Puma Rodrigues e Mateus Reis acabaram por ser admoestados por Artur Soares Dias. Houve ali uma confusão no final. Como é que viste esta ação disciplinar? Sim, o Artur Soares Dias resolveu a questão com uma advertência a cada um dos jogadores. Portanto, já depois do Artur Soares Dias ter apitado para o intervalo, o Rodrigues decide prosseguir com o lance, era escusado. Entretanto, o Mateus Reis tenta pontapear a bola, não tem o tempo de entrada correto no lance, acaba por bloquear a passagem de Rodrigues, que se levanta e confronta o Mateus Reis. Portanto, como mencionei, o Artur Soares Dias resolveu bem com um cartão amarelo para cada jogador. Artur Soares Dias ainda esperou alguma indicação por parte do VAR sobre alguma eventualidade que tivesse ocorrido fora do seu campo de visão. O VAR não apontou nada, portanto ficou com um amarelo para cada lado. Parece-me uma decisão acertada de Soares Dias.
Avançamos, minuto 62, o golo, o tal lance de que falava o Manuel, o golo anulado a Morita. Enfim, isto é muito uma decisão de vídeo-árbitro, demorou-se muito tempo para chegar a uma conclusão. Qual é que é a tua leitura, Pedro? Sim, portanto, aquilo que há a fazer é confiar em relação à colocação das linhas do VAR. Não é um lance fácil, todo um dos jogadores, creio que é o defensor, por onde se define a linha da defesa do Famalicão, está no ar, portanto é uma linha que parte a partir do pé do jogador que está no ar. Entretanto, o Morita está coberto por uma série de jogadores, e o ponto que é utilizado, creio que é o da cabeça de Morita. O ângulo que é proporcionado também não é de todo o melhor, portanto temos que acreditar na colocação de linhas que foi feita e que deu que portanto, o Morita estava adiantado em relação ao penúltimo defensor do Famalicão em 18 centímetros. Como mencionei há pouco, vamos ter um sistema semiautomático para colocação de linhas de VAR que detecta quer o momento de partida da bola, quer a colocação dos jogadores. Portanto, creio que irá ajudar a reduzir o tempo de análise do lance e trazer também, eventualmente, mais transparência, porque a máquina não vai ter qualquer tendência para beneficiar um ou outro, portanto, creio que nessa perspectiva vai ser positivo também. Em relação ao lance em si, boa decisão do árbitro assistente em campo, foi validada pelo VAR, portanto, vamos acreditar que a decisão foi correta. Pedro, estás-me a ouvir? Eu também acredito no VAR, mas é normal o tempo que levaram a verificar se era... É normal, por 18 centímetros, é normal levar aquele tempo todo? Devia ser mais rápido, mas o lance não é fácil. E se pensarmos que um segundo tem vários frames e que cada frame pode fazer uma diferença de 24, 25 centímetros, eu creio que é melhor ter uma decisão que leve mais tempo, mas que seja o mais acertada possível, do que uma decisão tomada num curto espaço de tempo que depois se verifica que claramente está errada. Portanto, eu acho que o processo tem que ser melhorado, de facto, mas também compreendo que há lances que são de análise mais difícil. Esclarecido, Manuel. Mais ou menos. Fica para a próxima. Vamos avançar porque não temos mais tempo. Perante tudo isto, Pedro, qual é que é a nota de Artur Soares Dias? Sim, não teve erros de relevo, portanto, nota muito positiva, nota 4 para Artur Soares Dias neste jogo. Muito bem, nota positiva para Artur Soares Dias neste Famalicão Sporting. Vamos avançar. Rubén Amorim falou no final da conferência deste Famalicão Sporting da paragem do Campeonato do Mundo, que pode ser benéfica para preparar o futuro do Sporting. Em relação à paragem, o futebol tem coisas engraçadas. É que o meu sentimento hoje era que se calhar não devia parar. Há 2 semanas, quando estávamos num momento mais difícil, e estamos a falar de 2 semanas, muda completamente, precisávamos da paragem. A paragem é importante para os jogadores como o Soto. O Gera é muito importante, porque nós vamos ter uma sequência de jogos onde podemos limpá-lo, gerir bem a semana dele e deixá-lo crescer. Ele nota-se que é um excelente jogador e precisa dessa pré-época, digamos assim. O Soto precisa dessa pré-época quando voltar da seleção. O Dário precisa, o Mateus Fernandes precisa. E o que nós vamos fazer é termos mais tempo para fazer aquilo que fazemos durante todo o ano, que é falar com o scouting, ver o que há, preparar o futuro do Sporting, e neste momento, com esta vitória, ajuda-nos a nós encararmos as coisas com outro otimismo. Portanto, eu diria que a paragem é boa para preparar o futuro do Sporting, mais do que preparar o amanhã, digamos assim, é o futuro do Sporting, porque temos que pensar nisso. Preparar o futuro é assim mesmo, Miguel? No fundo, como é que a estrutura e a equipa vão encarar esta paragem? Acho que é uma oportunidade para trabalhar e trabalhar mais um pouco, mas
Aquilo que o Ruben disse resume bem a ideia da estrutura, que no fundo será trabalhar o futuro do Sporting. Isso faz-se obviamente com os jogadores do plantel, mas também com o talento que estará na nossa academia, na nossa formação, e é uma oportunidade para todos aqueles que não têm tido as oportunidades que queriam de provar o seu valor ao treinador. E eu acho que este resumo que o Ruben disse foi esclarecedor nesse sentido. Ou seja, obviamente, quando as coisas não estão bem, as paragens são desejadas. Quando as coisas começam a engrenar, já vivíamos bem sem elas. Mas também o calendário é o que é. Não vale a pena chorarmos por coisas que não podemos mudar. Acho que é uma questão agora de aproveitar este tempo para trabalhar especificamente com um jogador ou outro e trabalhar depois as rotinas e continuar a arranjar outras soluções que o plantel oferece, com certeza. É uma paragem que surge numa boa altura para o Sporting? Acho que não é boa nem má. Acho que estava programada e por isso temos que quando as coisas estão programadas, temos é que pensar como é que vamos tirar o melhor proveito delas e creio que nesta fase a equipa técnica já sabe perfeitamente o que é que vai fazer nestas próximas semanas. Ouvimos ali, Manuel, Ruben Amorim destacar alguns jogadores que podem beneficiar desta paragem, como Sotiris, Sanjest, depois os jovens da formação, Dário Essugo, Mateus Fernandes. Pode ser de facto bom para eles? Pode ser muito bom, muito bom. Eu acho que há a Taça da Liga pelo meio. Santo Justo viu pela primeira vez fazer 90 minutos sem quebras de rendimento. Santo Justo demonstrou neste jogo que jogou 90 minutos que é uma excelente aquisição que o Sporting fez, é um jogador importante e penso que ele irá mais que ninguém beneficiar desta paragem, que não é uma paragem, treinando bem, conhecendo melhor os métodos do treinador e também jogando na Taça da Liga, que é importante para ele também. Portanto, fazer 3, 4 jogos seguidos, e porque de facto ele é um jogador que faz falta a esta defesa. Esta defesa, com estes 3 jogadores, fica muito mais com uma estrutura mais elevada, fica muito mais forte fisicamente e em termos de velocidade também melhora muito com a entrada de Santos Justo. E eu acho que ele é um jogador que vai melhorar. Ele é dos jogadores que vai melhorar mais. Depois há os outros miúdos que Ruben conhece muito bem. Ele falou no Sotiris e o Sotiris de facto vai precisar de muito ali de um treinador que esteja a ratificá-lo permanentemente, até porque ele, atendendo à força que tem, ele quer correr para a frente, porque ele tem uma força descomunal, ele gosta de levar o jogo para a frente, mas às vezes perde-se um pouco até nas entradas. Não faz muito bem a contenção. Tem que dosear as entradas sobre os adversários. Portanto, isto na Grécia jogava-se de uma forma, aqui joga-se de outra, e portanto Ruben Amorim quer dizer que de facto há aqui 3 ou 4 jogadores que vão melhorar muito com esta paragem. E eu dizia também ali, João, Ruben Amorim, que o futebol muitas vezes é engraçado, porque ele há 2 semanas se calhar tinha uma opinião, agora entretanto tem outra porque o Sporting venceu e se calhar já não vê esta pausa com os mesmos olhos com que via há 2 semanas, mas não deixou de dizer que, apesar de tudo, que obviamente pode ser positivo, porque há jogadores que precisam deste tempo para trabalhar, porque foram muitas semanas com jogos consecutivos e agora vai haver tempo para passar essas ideias a alguns jogadores, como Sotiris e Sanjest. E não só, eu acho que é importante para todos os jogadores terem aqui um momento também de paragem, de reflexão, um momento aqui para também possa melhorar os índices físicos dos jogadores, a parte da confiança também, como nós falarmos. Portanto, esta paragem não é, se calhar neste momento, porque o Sporting vem de 2 vitórias e está confiante, inclusive para o jogo da Taça da Liga no dia 30 de novembro, mas obviamente que acaba por dar aqui na minha ótica, permite à equipa técnica planear o resto da época, incluindo a Liga Europa e não só, Taça da Liga, Liga Europa, o resto do campeonato, permite a equipa técnica planear e ajustar de forma adequada para aquilo que é a competição, principalmente a nível físico. Nós sabemos que 1 mês e meio de paragem permite a que a equipa melhore determinados aspectos do ponto de vista físico e não só, obviamente, do espírito do grupo, a parte anímica, a parte de análise daquilo que a equipa tem a melhorar, etc. Trabalhar aquilo que não é possível trabalhar noutras épocas e o Sporting, de alguma forma, entrar com muito mais força na segunda parte daquilo que é a nossa época, este ano, excepcionalmente. Portanto, eu acho que temos aqui um aspecto positivo
que obviamente podemos. Depois é a questão também de poder fazer uma melhor integração de alguns jovens, não todos, como é evidente, mas alguns jovens na equipa principal, me parece também importante para criar ainda mais a relação que existe de melhoria de questões sociais e estratégicas entre os jogadores, que às vezes é fundamental e determinante. Portanto, obviamente que agora que vencemos estes 2 jogos e estamos a recuperar de alguma forma, que se calhar queríamos fazer mais jogos porque queremos aproveitar esta embalagem, mas lá está, como o Miguel disse e como o Ruben também disse, e obviamente que isto é determinante, a paragem veio no momento em que é, e o Sporting obviamente tem que saber jogar com isso e trabalhar com isso. E acho que temos aqui muito tempo e muita matéria-prima para melhorar nesse aspecto, e eu acredito que não vamos deixar isso fugir, como é evidente. Vai ser uma paragem também, Miguel, para o Sporting, mas também para o adversário do Sporting, que ainda vai parar mais tempo, inclusive, porque é assim na Dinamarca, e estamos a falar do Midtjylland, que vai enfrentar o Sporting então no play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga Europa. Parece que foi um bom sorteio para o Sporting, que é um adversário que está ao alcance da equipa de Rubén Amorim. Eu não gosto de falar de bons e de maus sorteios, mas diria que é uma equipa que está ao nosso alcance, mas também acho que nos devemos relembrar o que disse o Viana no pós-sorteio, relembrando que o Midtjylland tem sido uma presença assídua nas competições europeias nos últimos anos e mais uma vez estiveram num grupo equilibrado na Liga Europa e provaram-se muito competentes, especialmente a jogar em casa, mas diria que sim, que é uma equipa que está ao nosso alcance, obviamente. O Sporting sai então da Liga dos Campeões e entra aqui na Liga Europa. Com que ambições? Quais é que são as expectativas para a competição? Acho que para já é passar à eliminatória seguinte. O foco do clube agora será o campeonato, será a Taça da Liga, será esta preparação que tivemos aqui a falar e que o João explicou muito bem e diria que chegando a fevereiro pensaremos na Liga Europa, mas a expectativa será passar à eliminatória seguinte. Passamos para as modalidades. Foi apresentado o novo treinador da equipa de voleibol, João Coelho, que esteve muitas épocas, 4 épocas na Fonte do Bastardo. Entretanto, chega aqui a Alvalade, um clube de uma dimensão diferente. O que é que levou o Sporting a apostar neste treinador? Acho que a opção tem basicamente a ver com o facto de queremos escolher um treinador nacional com provas dadas e que os responsáveis disseram e acreditam que tem o perfil certo para este lugar. É ambicioso, tal como disseste, fez um bom trabalho na Fonte Bastardo, é agressivo e tem muita vontade de ganhar. E acho que esse o objetivo com que ele veio é ganhar, ganhar e ganhar, e quando assim estamos todos de acordo e obviamente a expectativa é essa. Agora ainda das modalidades, relembrando os nossos telespectadores que temos já um jogo de futsal com o Braga a começar às 22 horas, vamos aqui dar em direto, não estou a dizer para não verem na Sporting TV, mas obviamente quem conseguir que vá já até ao pavilhão. Já às 20 horas é então um jogo. Muito obrigado, Miguel, que pode acompanhar já a seguir, em direto na Sporting TV, grande jogo do Campeonato Nacional de Futsal, o Sporting joga então com o Sporting de Braga e fica aqui então essa nota para se manter connosco. O Sporting Grande Jornal vai começar naturalmente logo a seguir. Eu agradeço ao Miguel Braga, ao Manuel Fernandes, ao João Olivença e também ao Pedro Azevedo pela presença neste Raio-X Sporting. Muito obrigado por terem estado connosco. Acompanhe já a seguir então um jogo de futsal entre o Sporting Clube de Portugal e o Sporting Clube de Braga. Boa noite.